Tudo bom, pessoal? Então esse é a videoaula que está sendo dada junto com o e-book, tá? Para complementar ainda mais o e-book, para ficar mais simples, fácil de usar o e-book. O e-book, na realidade, ele usa as ferramentas mais teóricas, ele tem a teoria em si, bruta. E aqui nessa videoaula eu vou tentar passar mais na prática o que é, como não é, como é que tem que agir, como não, tá? Então, acho que todo mundo já sabe, não sei se todo mundo se lembra, tá? Meu nome é Júnior, eu sou engenheiro agrícola, sou consultor na área, focado na área de estufa, tá? Trabalhei durante 4 anos na produção, então não é só teoria, é prática. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que funciona e o que não funciona. A maioria do que eu vou ensinar eu já fiz, sei o que funciona, sei o que não funciona, tá? E estou aqui para ensinar e estou aqui para aprender. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo, entre em contato pelo e-mail, entre em contato pelo chat, tá? Que tudo sou eu que respondo, tá? Às vezes pode demorar um pouco, mas eu respondo, tá? Então vamos lá para a aula e no decorrer aí, no final, eu vou deixar mais um contato meu para vocês, tá bom? Manejo para alta eficiência em estufa. O que eu quero com isso? Esse livro aí, ele é para te ser o maestro, ou o começo, é o primeiro passo para te ser um maestro da tua estufa. Por que o maestro? O que eu quero com esse maestro? O maestro, ele faz o quê? Ele coordena uma banda. A estufa não é nada mais, nada menos que uma banda. Ela é dinâmica. Tem um lado que toca isso, um lado que toca aquilo. É vento, é chuva, é umidade, é a própria produção, é a fertilidade, é uma banda. Então, o produtor, o técnico, o gestor, ele tem que ser um maestro dentro da estufa. Ele tem que saber como ele vai coordenar, como ele vai mandar a estufa trabalhar. Mas, não tem como mandar? Tem. Você não vai, diz outra, ela não pode não obedecer 100%, mas para o caminho que tu ordenar ela vai andar. O manejo para alta eficiência é o primeiro passo. Esse e-book é o primeiro passo, tá? Os próximos passos são os outros e-books que eu estou elaborando, mais um, pelo menos, e o curso, a mentoria, tá? Esses são os próximos passos para se tornar literalmente o maestro da tua estufa. Por fazer literalmente o que tu quer dentro da tua estufa, o tempo quer. O que acontece. Isso aqui sempre acontece. Não, tu vai saber o porquê acontece, tem coisas que não tem como ajeitar mesmo, tá? Isso é como alguém que trabalha, que tá na banda e não obedece, mas é um cara bom, tá? Mas essa é a moral da história de chamar de maestro da estufa. Estufa. Por que estufa? Qual é que é a moral da estufa? A estufa, ela vem do efeito estufa, tá? O efeito estufa que acontece até mesmo no planeta. O efeito estufa no planeta não é nada mais, nada menos que isso aqui. A gente chama de estufa, é a plasticultura. Tecnicamente, a gente chama de plasticultura no Brasil, porque ela é uma cultura feita dentro de um ambiente protegido por plástico, tá? Na Holanda é usado muito vidro, por questão de custo e questão de eficiência, tá? Não que o plástico lá seja caro, mas é que o vidro é barato e a eficiência dele é muito melhor. O efeito estufa não é nada mais, nada menos
do que a entrada de ondas curtas, né? E essas ondas curtas, ela atinge um material interno, qualquer material, qualquer corpo, qualquer coisa. E esse material gera ondas longas. E essas ondas longas batem nas paredes da estufa ou no teto e voltam. Porque o material, normalmente, ela tem uma facilidade de entrada de ondas curtas e dificulta a saída de ondas longas. As ondas longas, essas aqui, em vermelho aqui, que são as mais longas, tá? Elas geram calor. Raios infravermelho, pode olhar aqui, que é o infravermelho lá acima do raio vermelho, da onda vermelha, do comprimento de onda vermelha, tá? Esse aí, ele gera calor. Todo o corpo gera calor. Não existe um corpo no absoluto zero, no absoluto temperatura zero. Só por curiosidade, o absoluto zero é a 256 graus Celsius, abaixo de zero. Tá? Esse é o absoluto zero. Tá? Essas ondas batem e refletem, batem e refletem. Por isso a estufa aquece tanto no verão. Como é que tu pode evitar isso aqui? Botando plástico aqui, botando tela por fora ou botando tela por dentro. Tu evitando de entrar essas ondas curtas, tu evita de aquecer lá dentro. Entrando menos ondas curtas, menos calor gera lá dentro. Por isso da vantagem de sombra. A gente pensa em sombra, que a sombra é mais fresca e tudo mais, mas é por esse motivo, porque ondas curtas não batem na gente, na pessoa, ou na estufa, não entra dentro da estufa e não gera calor. Tá? Então, o que acontece? Em muitos locais vocês já devem ter visto que tem gente que coloca a tela por fora da estufa. Tela de proteção, o sombrite, o aluminete, botam por fora. Isso está certo, porque se tu colocar por fora, esse calor não chega a entrar. Quando tu coloca ela por dentro, ela até pode não gerar tanto calor na parte de baixo, do pé direito para baixo, ou abaixo do sombrite, do aluminete. Mas acima dela gera um calor muito grande. Então, a importância de tu botar uma janela na vista da estufa. Uma janela, um exaustor. Tá? Tem locais, já visitei locais que tem exaustor grande, como que fosse aqui na porta, aqui, essa porta aqui. Vamos dizer assim, nessa altura teria um exaustor grande e ainda tem um exaustor pequenininho lá em cima na vista. Só para tirar aquele calor para fora. E baixa bastante a temperatura, baixa aí em torno de 3, 4 graus. A mais do que seria só o exaustor embaixo. Porque ele retira esse calor superior, ele retira esse calor acima da tela. E aí vão me perguntar, tá, e aí, como é que eu faço para conservar a temperatura aqui dentro? Eu quero a temperatura lá dentro. No inverno. No inverno mantém a estufa fechada, o mais fechado possível. Ah, vão dizer que vai ficar muito abafado e não sei o que. Não, não te preocupa com isso. A estufa, tu tem que ter um equipamento dentro da estufa. Termohigrômetro. Anota isso aí. Tu tem papel e caneta, deveria ter, se não tem. Para o vídeo, busca papel e caneta. Algumas coisas tu vai ter que anotar. Tem lá no e-book? Tem. Você não vai achar, não vai entender o que é. Pega aqui o papel e caneta e escreve termohigrômetro. Tá? Isso aí, o termohigrômetro, ele é o quê? Ele te dá temperatura e umidade relativa do ar. Temperatura é importante tu manter, se conseguisse manter, sempre em torno de 25 graus, planta adulta. Aí nós vamos falar em muda de alface, em umas outras mudas. Para ponto de germinação, algumas plantas, ela precisa de uma temperatura mais baixa para não dar
a queima da gema dentro da semente. Então a bandeja ou o substrato deveria estar a 20 graus. Então provavelmente a parte externa deveria estar menos, ou com menos iluminação possível para não esquentar a bandeja. Mas isso é um assunto muito mais delicado. Então o grosseiro aqui é assim: conserva a temperatura, deixa a estufa fechada, mantém numa faixa de temperatura em torno de 25 graus, tá? Pode deixar chegar a 30, e aí tu abre a estufa, se precisar abrir 30 graus, tu abre a estufa para sair esse calor, mas se possível fecha logo de novo para manter essa temperatura no inverno. O que vai acontecer? Durante o dia tu vai chegar a 20, 25 graus, tá? Até 30 graus às vezes no inverno, mas vai anoitecer e essa temperatura vai baixar. Para ela não baixar tanto, volta às telas. Então tu estende a tela ou por fora, por cima da estufa, de preferência a tela termorrefletiva, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma de falar isso. Em primeiro lugar, tela termorrefletiva. Em segundo lugar, tela branca. Para tudo, para calor e para frio. Se tu tem condições, ou se não tem também, ela vai te acha um jeito de fazer, né? Comprar a tela termorrefletiva, o Aluminete. Essa tela é fantástica, o como ela te ajuda a baixar a temperatura e a conservar a temperatura interna da estufa, pelo material dela, tá? Então tu coloca a tela por fora, tá? Coloca a tela aqui por fora, cobre toda a tua estufa por fora e ela vai manter essa temperatura lá dentro, no inverno. Não vai deixar o frio roubar essa temperatura, roubar essa energia de dentro. A temperatura não é nada mais nada menos que energia, tá? E o frio é a falta de energia. Então, tu faz o que aqui? Fecha. Tá, tu tem tela termorrefletiva aqui dentro, tela branca, ou até mesmo tela preta, o que for. Tudo bem, então tu estende essa tela interna aqui em cima do pé direito, aqui estende essa. Ah, não tem. Então tu pega e larga uma tela por cima das plantas, TNT, um TNT branco. Compra um TNT branco, é baratinho. A intenção é o quê? É proteger, não deixar a energia das plantas sair. Então, se tu fizer uma cobertura, até mesmo com TNT, sobre as plantas, já te ajuda. Já evita de ter muitas percas. Tá? Outra coisa no frio é assim, fecha a luminete. Vou dizer aqui para nós aqui no inverno escurece às 5h30, 6 horas da tarde. Tá? Então, 3h30 da tarde a gente fecharia a tela, ou estenderia a tela, né, sobre ou internamente na estufa. Para quê? Porque a partir das 3h30, 4 horas, começa a baixar demais a temperatura, e ela vai roubar essa temperatura para o lado externo da estufa. E aquela quantidade de sol que tu tem não é tão significativa. Ou até é, mas a temperatura é mais importante no inverno do que o sol. Para te não perder produto, tá? Então tu faz a extensão ali, estende ela, deixa ela até o outro dia, até o sol, tiver sol mesmo, tá? Para o sol poder aquecer dentro da estufa. Vai ter dias aí que vai ficar nublado ou com cerração. Daí tu abre lá pelas 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas, dias muito frios. 9 horas,
abre a estufa, abre a tela, não a estufa. A estufa, por experiência própria, eu tenho produtores meus aí, que tem a estufa fechada o dia todo fechado. Quando eles entenderam que o que é importante para a planta interna é temperatura e umidade relativa do ar, temperatura eu falei, 25 graus, em torno de 25, umidade relativa do ar, não deixar ela baixar de 35%, tá? E não deixar essa umidade chegar muito perto de 100%, acima de 90%. Porque acima de 90%, a umidade é tão alta, acima de 90%, ela é tão alta, que a planta para de respirar. Ela não vai ter essa corrente vascular, sabe? Ela não vai absorver nutrientes, mas vai subir. E abaixo de 35 ela vai desidratar. Então tem uma faixa de umidade muito maior para trabalhar e temperatura de preferência em torno de 25, vamos de 20 a 30 graus, tá? O máximo seria 30 graus. Aí tu abre a estufa, deixa sair esse bafo, esse calor excessivo, fecha de novo. Muitas vezes tu vai ter que abrir 11 horas da manhã ou até meio-dia. Vai abrir meio-dia e vai fechar 1 hora da tarde. Só vai abrir, vai almoçar e quando tu voltar tu tem que fechar de novo. A gente abaixou demais a temperatura. Tá? Isso eu fiz muito na época que eu trabalhava dentro da estufa. Funciona muito bem. Esse aqui é o sistema. Eu não tinha uma estufa com uma explicação tão boa quanto é essa casa aqui, esse desenho arquitetônico, tá? Eu aprendi com desenho arquitetônico. Esse sistema, os arquitetos são muito bons no sistema de ambientização. Tá? Então, aqui é o seguinte, deixa a estufa aberta para o calor, tá? Vamos dizer que nós estamos no verão. A estufa aberta na parte de baixo, tá? Sempre a parte mais baixa da estufa ou mais rente ao solo, ao chão, ela é mais fresca, sempre. Por quê? Porque ela rouba, a energia do sol rouba a temperatura, rouba a umidade do ar, tá? Transfere isso em energia. E essa umidade do ar, ela acaba deixando o ambiente mais fresco. Então ela é o local com mais umidade e temperatura mais baixa. Então por isso, como aqui nesse desenho a janela é baixa, pode ver que aqui deve ter o que? 20, 30 centímetros, uma mureta aqui, e a janela é baixa. Para isso, para entrar temperatura baixa, ela vai entrar aqui, e a importância de uma saída superior na estufa. Tem estufas que tem esse sistema aqui, né? Que é uma lanterninha lá em cima, né? Tem estufas que tem uma estrutura muito boa, só que ela é muito boa se ela tem esse fechamento. Se ela não tem esse fechamento aqui, tu tem uma coisa muito boa no verão e um baita problema no inverno. Tu não vai conseguir fechar isso aqui, tu não vai conservar a temperatura aqui dentro nunca. Nunca vai ficar quente aqui dentro. Tá? Então, a melhor maneira é tu abrir a parte de baixo, daí a temperatura entra, rouba esse calor e sai por cima e vai embora. Esse é o melhor sistema que tu pode usar. Isso principalmente em dias com pouco vento. Dia com muito vento, tu abriria toda a lateral e deixaria o vento passar. Levar essa temperatura. Mas abre igual o lanterninho em cima. Tá? Então aqui tem um sistema de aquecimento. Isso aqui, gente, não é difícil de fazer, tá? Isso aqui são canos de borracha. Tá? Aqui, na realidade, aqui são canos de cobre, mas na estufa, na grande maioria, são canos de borracha, tá? Que vão passando, ou cano de galvanizado, eles vão passando dentro da estufa. E é um sistema fechado. Tem uma bomba aqui, alguma coisa assim. Ela toca a
a água com temperatura alta para dentro do sistema, ela passa por toda a estufa e volta resfriada. Ela entra aqui, ela aquece de novo, passa, entra no sistema e vai de novo. Assim, todos os sistemas de calefação de alta eficiência, de grandes produtores, tá? Eles usam esse sistema com água ou com vapor, né? Então é uma caldeira mesmo, que ela gera vapor e injeta vapor aqui dentro. Então aí nós estamos falando acima de 100 graus, 120, 130, 150 graus, tá? Mas eu estou falando de um sistema mais fácil de se fazer, que seria poderia fazer uma fornalha, até externo da estufa, faz aqui fora, faz uma fornalha, um depósito de água aqui, bota uma bomba, a bomba joga a água para dentro e essa água dá toda a volta e volta aqui pro panelão, sei lá o que tiver aqui, né? Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso dá uma diferença muito, muito, muito grande na produção no inverno. Estamos falando aí de pepino, tomate, o que tu quiser. Eu trabalhei com flor, trabalhei com begônia por muito tempo, produzindo no inverno rigoroso que a gente tem aqui no sul. Estou no Rio Grande do Sul, tá? Então, o rigoroso que a gente tem aqui, eu produzia begônia tranquilamente, com um sistema desse. Sistema aqui externamente tinha uma fornalha com depósito de água em cima, e era uma bomba que jogava água quente para dentro da estufa, ela passava interna na estufa e voltava. Ela passava internamente na estufa e voltava. Conselho: se tu puder, bota sempre o sistema de aquecimento mais baixo do que tuas plantas, para ela aquecer a raiz também. O aquecimento da raiz do sistema radicular da planta é muito, muito importante, que é onde ela faz a absorção dos nutrientes. Então, se ali tiver temperatura adequada, faz toda a diferença na produtividade, para alta produtividade. Toda a diferença mesmo, tá? Então, tu faz esse sistema aqui interno da estufa, tá? E sai aqui por cima. No inverno, tu vai deixar fechado aqui, ela vai criar um bolsão de ar quente aqui. Estamos falando aí, se tu manter uma fornalha acesa a noite toda, tá? Eu não estou dizendo aí de tu ir de hora em hora botar lenha, dizendo aí hoje tem sistema automatizado para alimentar o fogo, tá? Mas eu estou falando aí de tu manter a água, tu mantendo ela acima de 70 graus, tá? Acima de 100 tu não vai poder, porque daí tu vai gerar vapor, não é o que tu quer água aquecida, água quente. Então entre 70 e 90 graus, tu mantendo a temperatura da água, ela vai te gerar dentro da estufa, mesmo que lá fora esteja 0 grau, menos 1, que a gente já passou aqui, tu vai gerar interno da estufa aí 16 graus, né? Tudo depende da quantidade de cano que tu colocar, da quantidade de água que tu conseguir passar dentro do sistema. Tudo vai depender disso, tá? Então aqui, pode ver que aqui tem um verão, tá? Essa barra de luz aqui, verão, barra de luz inverno. A mesma coisa serve para a estufa. Estufa, quando tu botar o lado da estufa maior sempre para o sol do inverno, tá? Se tu puder, sempre fazer isso. E de preferência, se possível for, evitar que esse lado maior pegue a maior quantidade de vento. Sempre tem um lado da propriedade, né, que venta mais. Então aquele lado de preferência ficar ao lado menor da estufa, para ele não roubar tanta temperatura interna da estufa.
tá? O vento não roubasse a temperatura. E aí, tu abre aqui a estufa, ela vai entrar aqui o sol, se é um dia um pouco mais quente, tá? No inverno. E no verão, mesmo tu abrindo um lado, o outro lado, tipo assim, ó, aqui vai ficar o sol, tá? E aqui vai ficar a sombra. Então, abrisse esse lado aqui da estufa, esse lado aqui da estufa, ele entraria a temperatura menor. Então, fecha o lado que bate o sol, abre o lado que a estufa. Aqui eu tenho um desenho que explica melhor sobre o vento, temperatura dentro da estufa. Tá? Que é o quê? Aberturas de lona. A gente não tem como fazer isso aqui, ou pelo menos eu nunca encontrei cortina de aviário em estufa, tá? A gente chama de cortina de aviário porque cortina de aviário tu pode levantar ela de um lado e baixar ela na parte superior. Ela, na realidade, ela é uma cortina, ela tem duas barras, tá? E ela é por rondana, então tu pode tanto baixar ela aqui, subir, quanto subir ela aqui e baixar. Normalmente na estufa ela é uma barra ou uma rondana que só faz subir. Você não consegue descer esse lado aqui. Então ela fica aqui e aqui ela só sobe. Sobe e desce de baixo. Ela não consegue fazer isso que nem o aviário faz. O aviário, se você quiser, o aviário o pessoal faz isso aqui. Junta tudo no meio. Vocês querem. Tá? Mas qual é a intenção? Então tu entra aqui e sai, faz um lanterninho aqui na frente, ou aquela abertura lá que tinha no desenho anterior, essa abertura aqui, tá? Entra aqui e sai por cima. Essa é a intenção. Sempre entrar quanto mais perto do solo do poder entrar, melhor. Ela entra desse lado e sai por cima. Isso é um sistema de convecção. Quem lembra disso do ensino médio, entra, aquece o ar, sobe e sai por cima. Aqui seria entra, aquece o ar, sai por cima. Tá? Por que o desenho aqui mostra que está errado? Se o vento predominante é desse lado, se botar uma árvore aqui, ele não vai entrar aqui e sair por baixo. Tá? Se fizesse invertido aqui. Isso aqui não vai nem acontecer, tá? Por quê? Porque a hora que o vento entrar aqui, raramente ele vai sair aqui. Porque aqui embaixo tem um sistema de ar mais fresco, mais menor temperatura. Então a tendência é sempre entrar por aqui e sair por ali. Só se tiver muito vento, né? Ele vai empurrar aqui, não vai ter para onde sair aqui dentro o vento, vai sair por aqui. Porque aqui está entrando com alta pressão. E aí ele vai sair aqui. Mas se não for um vento mesmo, vai entrar aqui e vai sair aqui. Isso aqui não acontece. Tá? Isso aqui funciona reto, tá? Tu abriu as duas laterais da estufa, abre as duas laterais da estufa, tá? E ela cruza fora a fora o vento. Mas aí tem que ter vento. Então tem dias no verão que isso não acontece. O vento é pouco, muito pouco. E aí a gente é obrigado a usar essas artimanhas aqui para a temperatura interna da estufa realmente ser expulsa. Né? Que ela literalmente ela é expulsa. Ela entra a temperatura mais baixa por baixo, aquece na estufa e sobe e sai. Isso aqui embaixo, dificilmente acontece isso aqui, tá? Mas acontece. De ter mata dos dois lados da estufa, ou tem um lado predominante aqui com uma barreira de vento, tá? Porque tu quer conservar a temperatura no inverno. E ela vai passar vento só por cima da estufa. Acontece, isso acontece bastante. Ou, ao contrário, tu não quer, mas aí tu tem um vizinho, tu botou a tua estufa muito perto do vizinho aqui e não tem como entrar vento. Vai começar a dar muito problema de fungo aqui dentro, míldio, ídio, porque tu não vai conseguir tirar essa umidade daqui de dentro. Aí tu é obrigado a fazer um sistema desses, tá? Entra aqui e sai por cima. Tá? Tem que usar esse sistema.
ou conversar com o vizinho e tirar um tanto de mato aqui fora. Já aconteceu em produtores meus que tinha tanta doença dentro da estufa, e ele teve que falar com o vizinho para pular a cerca, vamos dizer assim, do outro lado da cerca, arrancar todo o mato do vizinho para conseguir ter fluxo de ar dentro da estufa. Isso acontece bastante. Aqui eu tenho um sistema de fluxo de ar diferente. Tá? Isso aqui entra por baixo. Tá? A temperatura externa está 32 graus, hipoteticamente. Tá? Aqui são duas linhas de aspersor. Ontem eu visitei um produtor aqui da região, e esse produtor tem uma linha e funciona muito bem. Tá? Mas eu, no caso aqui, tenho duas linhas. Tá? O ar, pode ver que aqui tem uma tampa aqui, que eu botei como tampa. Tá? Usei isso como um exemplo de uma tampa. O ar entra por aqui. Então fora está 32, mas aqui embaixo, esse ar que está entrando aqui por baixo já deve estar menos. Já deve estar aí em torno de 27, ou um pouco mais, 29, tá? Então ele entra. Esses aspersores aqui são dois canos no aspersor. Tá? Esses aspersores aqui, vai passar água aqui por dentro desses aspersor, tá? Passando o ar, quer dizer, o ar vai passar aqui, e esses aspersores ligados, esse ar vai pegar a umidade, e essa umidade vai baixar a temperatura. E ela tem que entrar por cima da estufa, tá? Então assim, ela vem por baixo, cruza por dentro do aspersor e entra por cima da estufa. Por cima, eu digo, bem perto do pé direito em cima, tá? Ela entra aqui, como esse ar é mais fresco, ele é mais pesado, ele vai acabar descendo. E ele vai aquecendo, ó, ele entrou a 23 graus, ele vai aquecendo, 25, 27 e sai. Aqui em cima sempre vai ter uma bolsa de ar quente. Não importa que aqui esteja 23, está entrando ar 23 aqui pode dar um pouquinho mais fresco. Mas logo na frente já é uma bolsa de ar quente. Aqui em cima sempre vai ter bolsa de ar quente. Se tu não tiver aqui, nessa ponta aqui, um exaustor, tu pode até ter uma janela ali, que ela vai acontecer isso aqui, ó. Aqui o desenho quer dizer que tem uma janela aqui e um exaustor aqui, tá? Não recomendo botar a janela, botei os dois para ter dois exemplos, tá? Mas não recomendo ter um exaustor e uma janela. Ou tem exaustor e exaustor, ou tem só exaustor ou só janela. Mas no caso desses aqui, que tu quer entrada de ar aqui, por sucção, então tu vai ter que ter algo puxando desse lado, então tem que botar um exaustor. Não tem como ser diferente, tá? Eu recomendo o exaustor aqui e aqui. Vai baixar muito a temperatura, muito mesmo, tá? Ó, o ar entra aqui, passa aqui, é mais fresquinho, vai esquentando e sai aqui. Aqui tem um exaustor, sai um ar quente, modo dizer, ele é mais fresquinho do que o que está na rua, tá? Ou um janelão em cima. Pode usar o janelão? Pode. Ele vai entrar aqui, ele vai puxar, porque a estufa ela tem que estar toda fechada. É aquelas estufas que muita gente se apavora como aquela estufa toda fechada. Ela não tem lateral para te abrir, ela não existe aqui, não existe manivela aqui para abrir lateral. Ela é literalmente fechada, toda fechada. Todo o plástico é preso. Então no momento que tu quer ela aqueceu, tu quer baixar a temperatura, tu liga o exaustor. Simples assim. Chegou 25 graus interno da estufa, liga os aspersores. Não importa se é inverno, se é verão, liga os aspersores em 25 graus. Tá? Ligou os aspersores em 25 graus, vai manter a temperatura, vai baixar a temperatura aqui para 23, alguma coisa assim. Aí desliga os aspersores. De preferência tu ter um sistema automatizado aqui, tu tem um termostato aqui dentro que avisa o motor lá atrás para ligar e desligar. Tá? Vamos falar de luz. Luxímetro. Tá? Isso aí é a intensidade de radiação. Muita gente queima a planta dentro da estufa, ou a planta se estressa porque dá luz demais. Ou ao contrário, ela estiola
naquela canela comprida na planta por baixa iluminação. Toda planta ela tem um mínimo e um máximo de iluminação. Ela não pode nem ser de mais, nem de menos. Tá? Toda planta tem isso. E o e-book ele mostra como, eu vou mostrar aqui, e lá ele mostra mais exemplos de como tu achar o mínimo e o máximo. Sem referencial teórico. Não tem como, gente, vocês querer ter o máximo de eficiência da estufa sem vocês querer ler. Tira a preguiça do corpo. Tô falando de logo. Tira a preguiça do corpo. Tem que entrar na internet e procurar. Porque eu não tenho como fazer um e-book ou te dizer uma temperatura que atenda a todas as culturas na sua máxima eficiência. Vai ter que sentar a bunda na frente do computador e vai ter que estudar. Não tem como ser diferente. Vai ter que procurar um referencial teórico de faculdade, de Embrapa, de Emater. Aqui na minha região é Emater, mas é a empresa de assistência do Estado. Tá? Tem que procurar, não tem o que fazer. Tem que procurar a mínima e a máxima temperatura ideal da tua estufa. Da tua cultura. Que nem a gente tem, eu tenho um exemplo de uma planta de um produtor meu, a Astromélia. Essa planta, o que acontece? Ela precisa ter 12 a 13 graus de temperatura de solo para estimular a brotação. Isso eu só descobri procurando. Eles já tinham me dito, né, que eles tinham um produtor mais experiente. E eu procurei, achei realmente isso. E tem fotoperíodo. Isso é outra coisa envolvida com a luz. Tá? Fotoperíodo. Então tudo isso estimula a tu ter a máxima eficiência da planta. Mas só tem que procurar. Não tem como. Eu tenho faixas aqui, tenho no livro faixas adequadas, mas não tem como pegar para todas. Tenho exemplos ali de plantas críticas, tá? Plantas que eu trabalhei que muita gente acha que é o fim do mundo. Ela é muito crítica, não sei o quê. Não, não é. Toda planta tem isso. Aqui nessa tabela a gente tem um mínimo, o ponto de compensação de luminoso ou fótico. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o que? É o mínimo de luz de acordo com a respiração celular. Se tu tiver menos luz aqui, a tua planta não vai fazer fotossíntese, ela vai ficar só respirando. Então o que ela vai acontecer? Ela vai se desgastar, ela vai ficar amarelada, tá? Que é aquele fototropismo que tu tapa, fica alguma coisa preta em cima da planta, a planta amarela, tenta sair por qualquer buraquinho que tiver, porque a respiração é alta e a fotossíntese é muito baixa. Por isso é importante tu ter o mínimo de luz. E o máximo de luz aqui é o ponto de saturação luminoso. É que o que? Ela tem tanta luz que a planta respira tanto, né, que ela acaba estressando a planta. E esse estresse aí traz muitas pragas para dentro da estufa. Tu conseguir manter a planta dentro dessa faixa adequada aqui, tu poupa muito em fitossanidade. Em problemas com fungos, insetos, bactérias, muito mesmo. É muito importante isso aqui, junto com nutrição, tá? Junto com manejo de limpeza. Evita aí, fácil, tu baixa aí teu custo de aplicação em 50%, 60%. Tá? Quem quer fazer produção orgânica, eu recomendo aprender isso aqui profundamente e nutrição profundamente. Aí tu resolve muitos problemas sem fazer aplicação de nenhum produto, literalmente orgânico, porque tu trabalha dentro do sistema da planta, tu não trabalha
Tu trabalha na causa, tu não trabalha no problema, terminando com o problema. Trabalha na causa, o que está causando aqui. Então aqui são os mínimos. Planta de sombra. Tolerância baixa à iluminação, entre 300 a 500 lux. Planta de meia sombra, níveis médios de iluminação. Plantas de sol necessitam alto nível de iluminação. Tá? De maneira prática. O que é isso? Plantas que ficam dentro do mato, entre pedras, entre morros ou coisa assim. São plantas de 300 a 500 lux. Tá? Aqui são todas plantas ornamentais. Tá? Necessitam níveis médios de iluminação. E aí nós estamos falando de plantas de beira de mata. Tu sempre tem que pensar, quando tu está produzindo alguma coisa, qualquer coisa que for, vou produzir alface, sabe muito bem que a alface não resiste o excesso de temperatura, o excesso de iluminação. Tá? Como essas plantas aqui também não resistem. Como essas aqui também não. Tá? Essas aqui tu poderia usar a pleno sol, que a gente chama, tá? No inverno. Aqui no Rio Grande do Sul, um problema é a geada. Tá? Só que o que acontece? Que ela chegou qualquer dia um pouco mais ensolarado, ela dá uma queima na folha por excesso de luz. E tem muita gente que tem queima por excesso de luz e não sabe o que é. Acha que é um fungo, acha que é uma bactéria, passa um monte de produto e na realidade é só luz. Botasse uma tela mais grossa, com menos passagem de luz, já ia resolver o problema. Tá? Aqui um exemplo que, pelo menos na minha região aqui, é conhecido costela de Adão. A costela de Adão é uma planta que ela dá sempre na beirada do mato. E então essa beira de mato que te dá a sensação. O resto é a pleno sol. Só tem um detalhe, é acima de 2.000 lux. Então o mínimo dela é 2.000 lux. Tá? Aqui seria 2.000 lux. O mínimo para fazer a fotossíntese adequada de acordo com a respiração. Tá? Agora o máximo dela, aqui não tem máximo. Poderia ser aqui no verão, no alto do verão, aqui no Rio Grande do Sul, dá 120, 130 mil lux. Tá? Então, eu recomendo não deixar passar de 48, 45 mil lux dentro da estufa. Uma planta a pleno sol. Primeiro, porque aquece demais dentro da estufa. Segundo, porque a planta não necessita de mais luz que isso. Aí tu cria uma planta mais tenra. Mas ela é mais tenra. Ela fica mais saborosa. Mais tenra, ela é mais saborosa. Tem gente que gosta de planta mais crocante. Tudo bem? Mais dura. Mas ela mais tenra, ela fica mais saborosa. Ela fica menos estressada. Tu não tem problema tanto com praga. Tu não tem... Então... Eu digo assim, a pleno sol entre 36 e 45 mil lux. 35 a 45 mil lux. Essa faixa ali não deixa passar de 45. Tá? Em muitos casos eu não deixava nem passar de 35. Tá? Comprimento de onda. Isso aqui é para explicar tipo de tela e tipo de plástico diferente. Tá? Plástico aqui azul, plástico vermelho, vai ter plástico verde. Tá? Então isso aqui são comprimentos de onda, cada comprimento de onda reflete uma cor no olho humano. Tem os que não refletem cor, o raio X, o raio gama, o ultravioleta, que a gente não enxerga, mas ele é
quase chegando no azul. Aí estamos o vermelho, o infravermelho, o micro-ondas. A gente chama de micro-ondas as ondas que são do aparelho micro-ondas, né? Mas esses micro-ondas aqui são as ondas longas e rádio e ondas de rádio. São ondas muito longas. Por isso que às vezes um rádio aqui acontece, na nossa minha região aqui, eu tenho áreas aqui que ainda são muito de fazenda, assim. Às vezes tu pega, eu estou no meio do estado, até a fronteira deve dar uns 500 quilômetros, mas eu pego rádio no meio das fazendas aqui, a gente consegue pegar rádio durante a noite, a gente pega rádio de outro país, a gente pega rádio do Uruguai, a gente pega rádio da Argentina, entendeu? Rádio em espanhol, castelhano, porque a onda de rádio ela é muito longa, então ela consegue passar muitos locais. Então, isso ali é para explicar isso aqui, ó. Tipos, tem um carnaval aqui de cores. Lá no fundo a gente tem branco ou termorrefletivo, não consigo identificar direito daqui. Temos verde, vermelho, amarelo, azul e preto. Tá? Preto é o mais comum, é o sombrite. Tá? Então o que eu quero explicar para vocês? Que existe duas cores que te dão eficiência de produtividade: o azul e o vermelho. Quem quer mais fruto pode usar o vermelho. Quem quer folhosas, repolho, usa o azul. Mas quem quer eficiência com temperatura e tudo mais, usa lá no fundo o branco, o termorrefletivo. Esses literalmente te dá. Ela te dá uma eficiência no sombreamento e na baixa temperatura. O azul, ele não te dá tanta baixa de temperatura, mas te dá uma eficiência de comprimento de onda. E o que acontece? Ela fica mais assimilável para a planta. A planta consegue assimilar mais essa luz. Então ela faz uma fotossíntese melhor, agregando mais luz no comprimento de onda que ela absorve mais, e a planta sai mais saudável. Recomendação, se eu pudesse recomendar de bate-pronto para todas as plantas, eu ia botar dentro da estufa, eu ia fazer assim, ó, termorrefletiva, plástico transparente e tela azul interna. Se tu quer abrir e fechar a interna, tu não quer abrir e fechar a externa, então tu coloca azul por fora, plástico e termorrefletiva por dentro, certo? Essa é a recomendação que eu dou para dizer todas as plantas, porque é a onda que mais a planta absorve. O vermelho, ela absorve também, é outro pico de absorção da planta. Tá? O amarelo e o verde, ela absorve muito pouco, então a gente nem vê isso no mercado. Muito difícil enxergar isso. O vermelho, ele te dá uma aceleração de metabolismo. É um pico alto, né? Mas ele te dá uma aceleração de metabolismo que dá um fruto dá mais fruto, vamos dizer assim, acelera o metabolismo da planta, só que em decorrência disso tem mais inseto, a tua planta fica mais estressada, porque ela trabalha mais. O azul, ela é mais lenta, a planta fica mais vigorosa e automaticamente não tem uma produtividade tão rápida. Mas lá no final do fritar dos ovos, lá no fim, tu vai ver que a planta é mais saudável, tem menos aplicação e tu tem um fruto melhor. Eu nunca fiz esse cálculo na ponta do lápis, mas um produtor aqui tem as estufas dele toda azul. Todo plástico é azul. Tem tudo plástico azul. Que também é interessante. Só que o plástico azul é um pouco mais difícil de tu encontrar do que a tela azul. Se poderia recomendar, eu recomendaria plástico azul em toda a estufa e termorrefletivo interno. Mas o plástico azul é mais difícil de tu encontrar. Muito mais difícil. Nesse plástico azul aqui, eu colocaria o plástico azul
Ou plástico azul. É, plástico, podia ser o plástico. Coloquei a tela azul, que ele, esse produtor, conversando com ele não é meu cliente, mas eu conversando com ele, ele botou em tudo, botou onde tem fruta, onde é folha, ele é produtor de hortifruti granjeiro. Aonde tiver estufa dele é azul. E agora até os telados externos, como esse aqui, é com tela azul. E ele tinha tela vermelha. O problema é que ele percebeu que aonde ele tinha tela azul, lá no final dava mais resultado financeiro para ele do que a azul, do que a vermelha, desculpa. Essa é a tela termorrefletiva. Esse sistema aqui que eu disse, que eu queria que todo mundo usasse. Se eu pudesse recomendar, eu recomendaria sim. Uma tela por fora, tá? Um espaço aberto para passar o ar, plástico e provavelmente uma outra tela aqui interna. Abertura aqui, ó, no pé embaixo, aqui, ó, tá vendo? Uma abertura aqui embaixo, essa abertura aqui e uma abertura aqui na frente na vista. Aqui na foto não aparece, mas se pudesse colocar uma abertura aqui em cima, aqui na frente. O ar entra aqui e sai por aqui. Entra aqui e sai por aqui. Tá? O que acontece? Aqui ele bloqueia a temperatura aqui, esse aluminete aqui, esse termorrefletivo aqui. Bloqueia o sol, já não incide tanto em cima da lona, a lona não esquenta tanto, já não esquenta tanto dentro da estufa. Se tu usar esse sistema de entrar por baixo e sair por cima aqui, ele já vai pegar um ar mais fresco aqui por causa dessa tela, e vai subir e vai sair aqui. Certo? Baixa muito, muito, muito mesmo a temperatura em dias quentes. E ajuda em dias de inverno. Só que no inverno tu tem pouca luminosidade, então tu deveria ter isso aqui para retirar. Tá? Desculpa, aonde tu tem pouca luminosidade. Se isso aqui for no Nordeste tu já não tem tão pouca luminosidade assim, mesmo no inverno. Né? Então é um caso diferente, não é um caso que a gente passa aqui no Rio Grande do Sul. Como eu tinha essa aí externa, eu queria mostrar isso aqui. O vento que eu falei antes, que rouba muita temperatura, ele passa na lateral da estufa e vai roubando temperatura e vai levando essa temperatura embora. Tá? Então aqui tem uma bolsa de ar quente, aqui tem bolsa de ar quente, tem ar quente aqui interno, e aí tu perde muita temperatura aqui na estufa, por causa do vento. O que eu botei em linha azul aqui seria uma tela como essa aqui, mas não por cima, longe. Não, deitada em cima da estufa. Pode ser deitada em cima da estufa. Tá? Larga ela deitada em cima da estufa aqui. Estica ela desse lado aqui, pega umas cordas, amarra nela aqui, joga a corda por cima, bota uns caras puxar do outro lado lá, puxa e larga ela por cima. Fácil assim. Tá? Não estressa que tem que fazer isso aqui, toda essa coisa aqui. Se tu tem um local que tu quer baixar a temperatura, o melhor sistema é esse aqui. Tá? Mas já ajuda tu só largar a tela por cima, por fora. Ajuda muito. Então, tu largaria uma tela por cima para ela não roubar essa temperatura interna. E se mesmo assim tu quer conservar mais ainda a temperatura interna, uma tela interna aqui e nas paredes. Isso aqui, se tu tem problema de baixa temperatura no inverno, isso aqui resolve 95% dos casos. Tu não precisa ter aquecimento, nem fogo dentro da estufa. Tá? Assim, isso aqui tu faz uma cortina, prende aqui em cima, aqui, faz uma cortina, durante o dia tu levanta isso aqui. Levanta os lateral e recolhe a tela. E claro, tira essa tela de fora, né? Se for o caso de tu ter pouca luminosidade, tu quiser botar calor aqui dentro da estufa. O que é essas coisinhas aqui? Fogo dentro da estufa. Como no inverno, nesse ano aqui que eu tô gravando esse vídeo, o inverno fez muito, muito frio. A gente recomenda quando for muito frio isso aqui, sobra para aqueles últimos
2%, 3% que tu não vai resolver assim. Tá? Aí tu coloca tambor dentro da estufa, e faz fogo. De preferência com lenha. Se tiver, sempre faço com lenha, de preferência. Ou com maravalha, não com serragem. Serragem vai ser difícil, vai dar mais fumaça do que fogo. Tá? Fumaça já soluciona um pouco do problema, mas é um pouquinho mais difícil. Maravalha. Tá? Em últimos casos, óleo diesel. O óleo diesel, só larga o óleo diesel dentro e taca fogo. Só que o que acontece? O óleo diesel tem que deixar uma abertura, não, tem que abrir a estufa de tempo em tempo para tirar fumaça, senão vai matar a gente lá dentro. Tá? Então automaticamente vai o calor junto embora, né? Mas é uma maneira de tu, nesses últimos 5% aí, tô falando, fazer fogo dentro da estufa, tô falando temperatura abaixo de 0 grau. -3, -4, -5 graus. Tá? Até 0 grau, eu garanto, até 0 grau isso aqui ataca. Até 0 grau isso aqui ataca. A externa aqui, ó, essa externa aqui, ataca. Tá? E recomendação, botou essa externa aqui, fez 0 grau na tua região, -1. Tá? Sabe que vai vir muito frio. O que tu faz? Coloca carbono orgânico e aminoácidos na irrigação ou na pulverização. Toda a pulverização que vai fazer, ou irrigação que vai fazer, aminoácido e carbono orgânico. Ajuda a planta a passar esse frio. Ajuda a passar esse estresse. Tá? Antes e depois. Até -3, -2, -3 graus, não coloca fogo na estufa. É arriscado e vai te dar um serviço, provavelmente, de limpar a estufa por dentro. Tá? Mas, outra coisa, se vai fazer fogo porque deu temperatura baixa, o caso que aconteceu esse ano aqui, em alguns locais do Brasil, na Serra de Minas, Serra de Paraná, deu aí -9, -7, tá? Aqui também deu -7, -8, no Rio Grande do Sul. Então, esses locais, fogo durante a madrugada e até umas 9 horas da manhã. Não adianta tu clareou o dia, tu para de fazer fogo. A temperatura baixa muito rápido e vai acabar queimando as plantas de novo. Então, fogo até no mínimo até umas 8 horas da manhã, que o sol já começa a aquecer a estufa. E deixa tudo fechado, deixa fechadinho, tela tudo fechado para conservar a temperatura lá até umas 10 e pouco da manhã, 11 horas. Melhor tu perder um pouco de luz do que perder planta por frio. Esse aqui é o espectro de ação da fotossíntese, tá? Ela faz todo esse espectro aqui. Então tu pode ver que tem um pico no vermelho aqui, ó. Essa aqui é o comprimento de onda, tá? E o espectro de iluminação. Então ele tem um espectro de ação aqui no vermelho e um espectro muito maior aqui no azul. Por isso, tela azul, tá? Tela ou lona azul. Não amarela, não verde. Se tu olhar aqui, amarelo e verde, tem aqui, ó. Aí tem beta-caroteno, clorofila B, clorofila A. A clorofila B e clorofila A estão aqui embaixo, estão aqui no azul quase. O verde ficaria só o beta-caroteno, o resto baixa muito, depois volta aqui no vermelho. Então não teria nem porquê, não sei por que fizeram a verde e a amarela. Tem no mercado para vender, mais decorativo do que função mesmo de taxa de fotossíntese por comprimento de onda. Tá? Luz. Gente, aqui eu tenho luz. Vou falar um pouco sobre fotoperíodo, tá? Tem plantas que respondem a fotoperíodo longo, tem plantas que respondem a fotoperíodo curto, ou curto e longo, tem plantas neutras. A soja, hoje transgênica,
ela é mais neutra, mas as mais antigas, elas são de fotoperíodo longo para florescer, então por isso que é plantado mais tarde. Para ela florescer, ela precisa de dias longos, tá? Muitas flores, para florescer, ela precisa de dias curtos, então é colocado lona interna da estufa para escurecer um setor, uma mesa, uma bancada, para ela florir. Haste longa para algumas plantas também. Para ter haste longa, tu tem que escurecer ela, ela estica a haste, mas tipo assim, não escurecer o dia todo, são horas, tá? Tipo, onde eu trabalhava, a gente escurecia às 4 horas da tarde o crisântemo, tá? O fator de crisântemo, às 4 horas da tarde até o outro dia, às 8 horas da manhã. Durante a noite podia abrir, claro, tava escuro, né? Mas a gente deixava fechado até o dia de manhã. Então essa é uma brincadeira de quem trabalha aqui no indoor, a gente chama de cultivo indoor, eles sabem isso muito bem. E muito bem também todos esses fatores que eu estou ensinando aqui, quem faz o cultivo indoor domina muito forte. Aqui não temos tomate drape, tá? E ele tem uma linha de luz. Essa lâmpada aqui é uma linha de luz que imita a maior absorção de fotossíntese. É uma lâmpada difícil de encontrar, pelo menos na minha região aqui, tá? Cara, ela aqui é só para melhorar a absorção de luz, tá? Não tem como. Aqui tu tá substituindo. Esse cultivo indoor aqui tu tá substituindo a luz do dia, né? Que é uma horta vertical. Então tem luz bem pertinho da planta. Bem pertinho mesmo. Por quê? Para te conseguir chegar. Pode olhar que tem uma lâmpada do lado da outra. Uma lâmpadazinha do lado da outra. Para te conseguir substituir a luz do dia. É muita luz. É muita lâmpada. Eu tentei, calculei isso para fazer. É muita lâmpada, não vai valer a pena. Não. Ah, nem tenta. No Brasil é muito caro. Na Holanda se faz, tá? Na Holanda se faz por dois motivos. Uma, luz é barata. A luz artificial lá é barata. E a lâmpada halógena, que é uma das mais eficientes, hoje deve ter LED muito mais eficiente, LED ou até outros que eu ainda não conheço, tá? Podem ser muito mais eficientes, mas lá eles são obrigados, porque o dia deles é muito curto em épocas do ano, né? Então para eles conseguirem cultivar, eles precisam disso. Mas pode olhar, tipo, procurar aí foto interna, estufa, Holanda, tu vai ver, essa é a lâmpada uma do ladinho da outra. Se tiver que colocar isso aqui, tu te mata apagando luz. Não tem como. Então aqui tem o pico em amarelo é o pico de energia fotossintética, tá? Que é o mesmo que tinha antes lá na outra imagem. Pico luminoso da lâmpada para horticultura. Ela dá um pico aqui no azul, daí ela desce, deveria dar um pico maior aqui, não dá. Ela dá um pico aqui e dá um pico lá no vermelho. Tá? É o melhor que eles conseguiram fazer até hoje. Mas eu digo assim, ó, quem quer fazer horta vertical, estudem bastante isso aqui. Bastante mesmo. É uma coisa que no futuro, cidades grandes, vai ser o caminho. Aqui eu vou ensinar vocês a achar aqueles mapas que tem no e-book. O e-book vai ter uns mapas, tem uns mapas lá para vocês trabalhar, achar a região de vocês. Então assim, ó, vou mostrar ligeiro aqui como acha nos sites. Esses links aqui estão embaixo de cada imagem. No e-book tem a imagem, embaixo tem um link onde eu tirei a imagem. Esses links estão lá, eu copiei e colei aqui. Tá? O link só, não a descrição resta, mas o link. Copiei e colei aqui, tá? E o último link aqui do Inet, esse aqui,
Esse link aqui, coloquei lá também, tá? Esse é dos mapas, é um mapa de estação meteorológica, tá? Esse aqui tu faz o quê? Primeiro tu procura da onde é a origem da tua cultura, da onde ela é, tá? O e-book ensina isso, diz isso lá também. Da onde ela é? Ela é de... A maioria, boa parte das culturas que a gente cultiva aqui, ela vem da China, tá? Do Mediterrâneo. Então, tu vai entrar nesses mapas aqui e procurar ou por país ou por continente o quadro climático e o mapa de radiação solar global horizontal. Que isso vai te dar a quantidade de luz que tem lá e tu vai saber se a tua região tem muita luz ou pouca luz. Aí tu sabe se tu vai ter que te prevenir pro inverno ou te prevenir pro verão. Entendeu? Sabendo isso aqui, tu já vai resolver alguns problemas da tua cultura. Então, aqui, agora nós vamos entrar aqui no quadro climatológico, tá? Muito bem, estamos aqui no quadro climatológico, tá? Então, vocês vêm aqui, aperta em cima do botão, volta para a página inicial, que o link sempre vai te mandar para algum lugar, tá? Aqui ele te mandou para Madagascar, tá? Então, em Madagascar, continente, ó, a ilha de Madagascar, e essa aqui é o país dentro da ilha, tá? Então, aqui ele te dá máximas e mínimas, precipitação, temperatura máxima, horas dia, tá? E aqui embaixo o quadro de temperatura. Esse quadro aqui está copiado no próximo slide, eu vou te explicar como é que faz depois, tá? Então tu faz aqui, clica aqui no canto aqui, dá um close, fecha esse troço aqui. Aqui tu procura o continente que tu quiser. Então vamos brincar aqui, vamos vir pro Pédio, fecha de novo. Site gratuito é assim, né? Aqui, procura o que tu quiser, Bolívia, né? Eu apertei no B, tá? Tu poderia escrever Brasil, mas o problema é que Brasil aqui é com Z, né? Então, Brasil. Então, Brasil, clima. A mesma coisa. Vai aparecer aqui, ó. Aqui tu vai conseguir procurar alguma cidade perto da onde você se localiza, se tu não quiser usar a estação meteorológica, tá? Latitude e longitude, tá? Eu tô aqui perto do paralelo 30, tá? Então eu vou descendo, vamos lá, descendo, 30, cadê você? Aqui, ó, quase que eu saio fora. Então eu tenho paralelo 30, é onde a estação mais perto da minha cidade aqui. Pode ser tanto essa quanto essa. Porto Alegre também. Paralelo 30, tá? É onde eu... Santa Maria também, tá? Eu vou pegar aqui, eu usei encruzilhada lá no outro, mas eu vou pegar Santa Maria. Por quê? A gente tem que cuidar isso. Até eu não cuidei isso e eu peguei lá o que não tá tão certo, tá? Poderia usar Santa Maria, por quê? Santa Maria ou Porto Alegre. Santa Maria por ser mais dentro do continente, como é o meu caso, tá? Então eu estou aqui no paralelo 30, 29,42, tá? E 53 é latitude e longitude. Então eu estou no 52, aqui é 53, são 100 km a mais para lá. Então encruzilhada é o 52, o Porto Alegre 51. Isso aqui tu acha, só botar no GPS lá no Google Maps, lá, ele vai te dar bem certinho onde tu tá. Qual é esse paralelo aqui? Onde é que tu te acha? Nessa aqui é a altitude, tá? A altitude de cada um deles. Daí tu clica em cima da cidade que tu quer. Aí tem aqui de novo, fechar, tá?
Aqui eu peguei Santa Maria, mas lá tu vai ver que está encruzilhado. Ele te dá todas as temperaturas, média, máxima, mínima, temperatura média, precipitação, inclinação solar, tá? horas de luz dia, de toda ela, tá? Essa aqui tu vai saber no fotoperíodo da tua planta. Se ela é neutra ou não, vai saber lá, tipo assim, vai pegar dentro do local lá, tu vai pegar que ela vai pegar lá que ela floresce ou ela frutifica, um referencial teórico, algum lugar, né? Que ela frutifica na China ou lá em Madagascar, que foi o que eu tinha aqui antes. Lá em Madagascar, na época, como é que eu vou te explicar? Na época de fevereiro. Aí tu olha lá fevereiro, né? Fevereiro, vai aqui, vai no mapa aquele, vê fevereiro, qual é o fotoperíodo antes. Depois eu mostro direitinho como é que é isso aqui, tá? Então, vamos lá na apresentação. Aí, mapa de radiação solar global, horizontal, tá? Clica aqui. Quer dizer, vocês lá não tem que clicar, né? Vocês têm que pegar copiar do arquivo do e-book. Esse aqui, o SolarJIS, ele é todo em inglês, então não tem como mudar esse bonito aqui. Ele não te dá, ele pode ser até espanhol, pode até tentar pegar espanhol. Fica um pouquinho melhor para quem entende um pouco de espanhol, tá? Isso aqui é região, então quer dizer que isso aqui é um continente, tá? Ou o país que tu queira. Então vou botar aqui, ó, Brasil, tá? Brasil. Fotovoltaico elétrico potencial de eletricidade fotovoltaica, tá? Tem que pegar esse aqui, que é o global horizontal em radiação, tá? Aí tu pega e baixa esse arquivo aqui. Vai baixar ele literalmente pro teu computador, tá? Ou pro seu smartphone, tá? Ele vai gerar um arquivo. Então tu pode ver que eu tô aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul, tá? Deixa eu aumentar aqui. É assim, ó. Não tem aqui, não tem choro. Tu vai ter que pegar aqui. Ah, tô mais ou menos por aqui, tá? Aqui tu vê, ó, a quantidade de luz que tu tem. Tá? Eu posso olhar aqui, como eu disse que eu tô no paralelo 30, vocês lembram que eu falei que Porto Alegre estava na minha linha aqui, ó. Tá? Porto Alegre tá um pouquinho abaixo de mim. Eu tô aqui assim. Aqui assim meu local de moradia, né? Onde eu moro hoje, tá? Então, ele tá aqui na radiação. Esse verde para esse verde mais claro aqui, ó. Aqui te dá um pouco mais de luz, tá? Então é assim que tu vai ter que fazer na tua lá, tá? E o último, o mapa do IMET. Cara, isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui tu pega a estação meteorológica que o IMET tem. O IMET é a referencial, estação em referência do Brasil, tá?
Então aqui tu vai chegar onde é o teu local de instalação, onde tu mora, tá? E procurar o que tem de estação meteorológica mais perto da tua casa. De preferência pegar a estação meteorológica automática, tá? Que não seja manual, porque manual vai ter muito vazio, né? Troca período e tal. Então aqui, ó, eu moro aqui, tá? Estamos em Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, eu moro em Venâncio Aires, tá? Pra eu ter uma ideia, aqui é Porto Alegre, tá? Então eu tenho duas estações aqui perto da minha casa. Tem a de Rio Pardo e tem a de Teutônia, tá? Por que eu não pego Teutônia? Porque Teutônia é mais alto do que eu. Então ela vai me dar uma sensação de local mais frio. E eu já tinha aberto ela, ela tem mais... ela tem períodos sem registro, tá? Então eu prefiro pegar Rio Pardo, que ela tem mais registro, onde assim, essa estação estragou menos, tá? E ela copia mais a minha região, ela fica mais ou menos na mesma altitude que eu. Teutônia é uma cidade mais alta, já Rio Pardo já é uma cidade que fica na mesma altitude do que a minha cidade aqui, tá? Então tu clica aqui e abre tabela. Ela vai te dar essa tabela, ó. E aqui é tempo real, tá? Daqui é de hoje. Bom, 0 horas de hoje, 1 hora de hoje, tá? Então tu vem aqui e troca isso aqui para... Aí tu vem aqui em gráfico anuais da estação automática. Então tu copia... Tu tem que ver lá bem o nome da tua estação meteorológica, tá? Eu sei que a minha é Rio Pardo, que eu li ali, então tu guarda bem isso, tá? Aí tu entra aqui e tu tem que digitar Rio, não vai deixar eu achar Rio Pardo, Rio Branco, Rio de Janeiro, Rio Pardo, ó, Rio Pardo A813, essa é a estação meteorológica aqui. Ano de referência, não pega o ano que tu tá, porque tu tá no meio do ano, então tu pega um ano antes. Esse aqui que é o gráfico, tá? Então tu vem aqui e bota ano. Ele te dá uma ideia boa de mínimas e máximas. Normalmente o produtor sabe isso, tá? Mínimas e máximas. Mas aí às vezes tu chega aqui e tu não sabia que temperatura em março, dia 14 de março, aqui embaixo, 14 de março, tu tinha uma temperatura de 34 graus, que é a máxima. Em março deu isso, tá? Eu não sabia também que em... Deixa eu ver aqui, que é isso aqui. 14 de junho, a temperatura mínima foi 7. Então, dia 15 de julho, temperatura mínima de 3 graus. Isso aqui é bom de ter, muitas vezes, para seguro. O seguro vai dizer assim, mas eu quero que tu me prove que aconteceu isso na tua região. Tá? Aqui, a meteorológica te diz isso, tá? E aqui tu pega a irradiação. Isso aqui não muda. Irradiação não muda. Temperatura muda. Irradiação solar no decorrer dos anos, se tu pegar um ano, os outros vai ser tudo muito parecido. Não vai mudar muita coisa. Tá? Então não te estressa. Isso aqui, essa estação meteorológica é para te achar a irradiação. Tá? Temperatura tu acha por aquela tabela aqui, ó. Olha essa tabela aqui. Temperatura máxima e mínima climatológica. Isso aqui é estudos aí de 40, 50, 60 anos para trás. Tá? Aí tu pode usar essa irradiação aqui, tá? Ou vem pela estação meteorológica da tua região. Aí nós temos picos aqui, ó.
2.000, tá? 2.200, e aí nós vamos para 1.000, tá? Isso aqui pode ser esse dia nublado, tá? Então sempre tem que pegar o pico mais alto da época, não o mais baixo, porque o mais baixo pode ser um dia nublado. Então, um dia nublado vai ter uma radiação muito baixa. Então, tu tenta pegar o pico mais alto aqui, ó, 1.000. Isso aqui é no inverno, em junho, 27 de junho, dia 21 de junho, deixa eu ver aqui, ó, julho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O sol tá voltando para cima do país, para cima do Brasil, e ela vai aumentando, vai aumentando. O pico maior tá aqui, 21 de dezembro, tá? Aqui é o pico mais alto de todo o ano no meu local aqui. Então o que tu faz com isso aqui? O livro lá, o e-book lá mostra isso para ti. Ele mostra como tu criar uma estratégia. Então tu vai criar uma estratégia aqui, tipo, olha, a minha região aqui eu uso essa estratégia assim. Aqui em outubro, ali pelo dia 15 de outubro, ó, 6 de outubro já começa a dar 1.800, tá? Dia 15 de outubro eu boto uma tela, eu peço para o meu produtor ou abrir a tela interna, quem não tem o hábito de abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, o produtor que não tem esse hábito, tá? Também não consegue, o produtor que prende a tela, tá? Então ele fecha ali pelo dia 15 de outubro, tá? Passou, ele deixa fechado, o produtor que deixa fechado. Eu prefiro abrir e fechar todo dia, tá? Então às vezes nem a parte interna em si não consegue segurar toda a luminosidade. Tem que colocar uma externa. Ou ao contrário, tu prefere colocar uma externa e não colocar interna. De cada um. Então se tu vai colocar uma externa fixa, coloca ali no dia 15. Eu, aqui na minha região, tá? Assim que eu criei a minha estratégia. Eu coloco dia 15 de outubro, tá? Tá dia 10, mas dia 15 de outubro. Eu coloco e retiro ela em abril. Março, abril. Comecinho de abril eu tiro, ó, 1.700, pico de 1.700. Esse meio aqui ele fica sem tela externa ou fica aberto. Não tem luminosidade de chega para fazer uma queima. E a temperatura não é tão alta. Então a gente, às vezes tu coloca antes, porque é um ano muito seco, então a temperatura fica muito alta, então tu coloca antes para segurar a temperatura, não a luminosidade. Tá? Mas o correto seria, o correto não. O correto não existe, existe o que é certo para ti, no teu local. Então eu colocaria aqui no início de outubro, né, até dia 15 de outubro eu colocaria. Poderia até ser aqui, ó, setembro, 15 de setembro, 20 de setembro. Vamos dizer assim, eu sei que eu até 15 de outubro eu recomendo que tenha que estar fechado. Então pode começar dia 15 de setembro. E aí dia 15 de abril abre. Tira tudo de cima e deixa a luz entrar para manter aquecida a estufa, manter ela quente, tá? Essa é a recomendação. E é assim você deve fazer na tua produção. Fechar e abrir tela, de preferência fechar e abrir todo dia, tá? É o que eu recomendo. Mas às vezes só a tela interna não segura a temperatura toda que tu precisa. Então tu faz uma externa, bota uma tela por fora, ou tu só quer botar por fora, tu quer evitar desse calor entrar dentro da estufa. Então tu faz só essa interna, essa externa. Aí tu coloca num período e tira no outro, tá? É assim que tu vai ter que fazer na tua também.
Certo, gente? Aí, aqui pode ver que eu peguei encruzilhada, tá? Uma tabela. Assim tu pega, bota duas tabelas, copia a imagem lá e bota duas tabelas uma em cima da outra, tá? E aí tu vai ter referencial, tu vai ver o que tu tem que cuidar. Em junho, olha aqui, ó, essa planta aqui, a temperatura média dela aqui é 14 graus no local dela. Nossa, é 12. A mínimo de 9. Lá não dá menos que 10. Tá? 13 graus, sabe? 25 graus, vamos ver aqui. Média máxima, tá? Média máxima aqui seria 25 graus. Tá? Vamos ver aqui agora qual é a média máxima. Lá. Deixa eu só trocar aqui para ficar melhor. Então seria melhor. Média máxima lá nunca passa de 21. Média máxima minha é 25. E muito tempo passa de 21. Então eu tenho que essa planta que está nesse local, que ela veio desse local aqui, a planta no meu caso lá, eu tenho que usar a climatização porque eu não posso deixar ela subir demais. Tanto que quando ela foi procurada a origem dela, ela é de região interna, ela é entre pedras, então ela é mais fria, é um local mais frio, então ela não gosta que passe de 20 graus, 20 e poucos graus. Ela dá mais qualidade da planta, tá? 25 graus, 28, aqui ó, 27, tá? Aqui 28, 29, a temperatura máxima que a gente chega aqui, 28 graus. Isso é média histórica, tá? Aqui chega a dar 40 graus. 42. É média climatológica. É média climatológica, tá? E tu pode ver que a mínima aqui, nessa cidade lá em Madagascar, por ser uma ilha, a variabilidade é pequena. Então a mínima deles é 10, 11, 12, 16, 17. Então ela não suporta, essa aqui não suporta geada. Aqui nós temos 9, mas a gente sabe que aqui a gente chega a 0, menos 1, tá? Então pode acontecer lá? Pode, claro que pode. Mas provavelmente as plantas morrem, tá? Então a gente tem que cuidar disso. Outra coisa interessante de se cuidar é horas dia, tá? Horas dia, hora noite. Então aqui tu cuida isso também. Olha um, olha outro, vê que época que floresce, tu conseguir achar isso, que época que floresce lá. Tu vai ver que aqui nossos dias são em média de 12 horas, mas não é o caso, a gente chega a ter 10 horas e meia, tá? Aqui quase 10 horas, ó, a gente chega a ter 14 horas de luz aqui na minha região. Então aqui, eles aqui tem 13 horas de luz no máximo, 13 horas e 13 minutos. E 12, 11 horas, então a faixa de variação deles é pequena. Então os dias longos aqui vão fazer mal para a planta. Mal não. Não vai florescer. Não vai florescer. Ela vai puxar o vegetativo para excesso de luz. Tá? É isso aí, gente. É isso aí pro e-book, tá? Essa videoaula aí ela fica até bem longa, tá? Mas é isso que eu queria entregar um negócio bom para vocês. Essa é a intenção, entregar algo que realmente te ajude, realmente faça a diferença para vocês, tá? E se vocês quiserem, tá aí meu arroba no Instagram, tá? Junior Ernst Estufas, porque é focado em estufa. A gente faz na área agrícola e tudo mais, né? Mas o foco mesmo é
no estufa. Certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sabem como entrar em contato comigo, entra na página de venda lá e pega no WhatsApp ou pelo chat da Hotmart, tá? Me chama lá, qualquer problema, tô aí para resolver o problema, tá? Se você gostou disso aqui, tem minha mentoria, que é aulas como essa aqui, tá? Que ela vem do curso que eu estou formulando, é um curso. Então a mentoria são quem é mentorando meu, tá? Ele tem um curso que é o upgrade do e-book. O e-book é uma coisa, o curso já é uma coisa mais aprofundada, ela em cada setor daqueles ali ela vai mais fundo, tá? E a mentoria é o curso e uma tira de dúvidas comigo toda semana. Toda semana a pessoa fala comigo num grupo de câmera aberta, tá? E essa mentoria é tete a tete, tá? Então a gente conversa aqui e resolve problemas aqui. Tem problema na tua estufa, tu não sabe como resolver, vai perguntar na câmera aberta, ou quiser perguntar no chat, não quer câmera aberta, tudo bem também. Vai perguntar e eu vou responder, e muitas vezes a tua dúvida é dúvida do outro produtor, do outro, ou o outro nem sabia que tinha aquele problema e viu que tu achou esse problema e ele vê que o problema é dele também. Troca de experiência entre produtores, tudo na mentoria, certo? Então, gente, qualquer coisa, só procurar a gente aí. Obrigado e até a próxima.